Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Hoje nós estudaremos a lição de número 6, um chamado ao arrependimento. O texto de referência se encontra em Salmo 51. Eu peço que os irmãos façam a leitura do Salmo em casa para ganharmos tempo. Nessa lição nós abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração quando há verdadeiro arrependimento. O tópico 1, o contexto histórico. Nós sabemos que este é um salmo de Davi, todos conhecemos a história de Davi, o cuidado de Deus com a sua vida desde o campo, quando ainda cuidava das ovelhas de seu pai, quando derrotou o gigante Golias, todas as batalhas que ele venceu até se tornar rei. E passado esse tempo, ele passa a viver então as promessas de Deus conquistadas através de muitas batalhas de muitos anos. No texto em 2 Samuel, capítulo 11, nós vemos que Davi então, após todas essas conquistas, ele estava vivendo um período, um momento na sua vida de ociosidade. Vemos que mesmo ele sendo um homem de guerra, um guerreiro experiente, ele decidiu ficar em casa, enquanto seus soldados eles foram à guerra. Outro detalhe, no texto, ele se levanta à tarde e vai passear no terraço. Do alto do terraço do palácio, dava para ter visão das casas abaixo. E ali ele vê uma bela mulher se banhando, e ele procura descobrir a identidade daquela mulher com seus servos. Eles dizem, porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então Davi ele passa a saber que aquela mulher ela era casada. Mas saber disso não impediu de mandar buscá-la e de se deitar com ela. Nem mesmo o fato dele ter várias mulheres, e dezenas de concubinas à sua disposição, Davi ele adultera com Batseba. Eu vou abrir um parênteses aqui, irmãos, para falar o perigo da ociosidade, o perigo de nós não entendermos que nós estamos em guerra, da nossa luta, que é Efésios 6:12 fala, não é contra a carne nem contra o sangue, e nós precisamos estar sempre vigilantes, Principalmente nesse período de quarentena, nós precisamos estar sempre ocupando a nossa mente com atividades que fortaleçam o nosso espírito e alimentem a nossa alma. Essas ocupações elas nos ajudam a lutar contra os pensamentos e desejos pecaminosos que todo ser humano tem. Romanos 8:13 fala o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E eu deixo também para a meditação dos irmãos Gálatas 5. Voltando ao contexto, passou-se um período após o ato, a Batseba, ela manda avisar a Davi que está grávida. E daí então, o desenrolar da situação ela se agrava ainda mais, porque certamente todos iriam descobrir no sentido de pecado encoberto, iriam descobrir o seu pecado. E pela lei, os dois e a criança que ainda estava no ventre morreria. Então Davi ele arquiteta um plano, ele chama Urias do campo de batalha com o pretexto de saber notícias da guerra e manda Urias descer para sua casa para descansar. Envia até um banquete com iguarias do rei, com o intuito dele deitar-se com a sua esposa e assumir a paternidade da criança. Mas Urias ele era um servo fiel, irmãos. Ele dorme na porta do palácio. E no dia seguinte, quando Davi ele ficou sabendo, ele manda chamar novamente Urias e pergunta: não vens tu de uma jornada? Por que não desceu até tua casa? E a resposta de Urias ela prova o quanto ele era um homem de caráter e um servo bom e fiel. Urias ele responde: a arca está em tenda. Joabe, meu senhor, e todos os seus servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e deitar com a minha mulher.
pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Mas ele não se achou digno de passar uma noite no conforto da sua casa, enquanto os seus companheiros de batalha e a Arca da Aliança, ela estava no campo. Então Davi, seguindo, né, ainda com o intuito de encobrir o seu pecado, ele faz uma segunda tentativa, que ele convida Urias para um jantar regado a muito vinho, com a intenção de embriagar Urias e assim ele descer até sua casa e deitar-se com a sua mulher. Mas mesmo embriagado, Urias ele seguiu incorruptível e ele novamente dormiu na porta do palácio. Diante disso, Davi muda de estratégia. Ele escreve uma carta para Joabe, dando ordens para que colocasse Urias à frente da batalha e no calor da batalha eles se afastassem dele para que ele fosse ferido e morresse. E envia a carta a Joabe pelas mãos do próprio Urias, ou seja, ele foi mensageiro da sua própria morte sem saber. E assim Joabe faz, segundo as ordens do rei, e Urias morre. Após o período do luto, Davi, ele toma Batseba por sua esposa. Parecia então, que estava tudo resolvido, mas não existe nada em oculto aos olhos de Deus, Hebreus 4:13. O tempo passa, a criança nasce e Deus envia o profeta Natã ao palácio e o profeta desempenha com muita sabedoria a ordem de Deus. Ele conta a Davi uma história onde haviam dois homens, um muito rico, com várias propriedades, com várias ovelhas, e um outro muito pobre com apenas uma, a qual ele tinha muita estima, que ele havia cuidado desde que nasceu, fazia tudo com ela. Mas mesmo aquele homem rico tendo muitas ovelhas, ele pega e toma a única ovelha daquele pobre homem e prepara como refeição para um visitante. A Bíblia diz que Davi, quando ele ouviu aquela história, ele se encheu de ira e determinou que aquele homem era digno de morte. Então o profeta, ele anuncia diretamente: este homem és tu. O pecado, irmãos, ele tem... ele faz isso com a gente, ele tira a nossa capacidade de se autoavaliar. Por isso nós vemos tantas pessoas que são tão boas em enxergar o defeito, os erros, os pecados dos outros, mas não enxergam os seus próprios. Davi, ele estava em um estado de completo esvaziamento espiritual. Até aquele momento ele não tinha se arrependido de seus atos. Eu suponho que talvez em algum momento ele acreditou que por ser rei, escaparia da justiça. Mas ninguém escapa da justiça de Deus. Após seu pecado ser descoberto, o profeta transmitia a sentença de Deus para ele, cai sobre Davi um profundo arrependimento. E ele confessa e suplica a Deus o seu pecado. E é neste contexto, após esse acontecimento, que ele compõe o Salmo 51. Tópico 2. O caminho do arrependimento. É importante observarmos que quando Davi pecou, eu acredito que ele se sentia envergonhado pelo seu pecado, ele sentiu tristeza, angústia, porque quando alguém tem comunhão com Deus e peca, esses são os primeiros sintomas imediatos do pecado, São as primeiras consequências imediatas do pecado, são todos esses sentimentos, essa angústia. Mas o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ele veio após sua conversa com Natã, com o profeta Natã. O arrependimento, ele é mais do que sentir vergonha, tristeza, peso na consciência, sentimento de culpa. Tudo isso são sintomas do pecado. O arrependimento genuíno é lamentar profundamente, sinceramente o mal cometido, se humilhar, sentir a necessidade de confessar diante de Deus e dos homens, se for necessário, e aceitar e suportar as consequências de seu erro e não tentar se justificar. Davi, em nenhum momento, ele tenta se justificar, se defender. Ele poderia, talvez, achar que teria algum crédito com Deus, poderia ter jogado a culpa em Batseba, mas quando alguém se defende, já está dando provas
de que não se arrependeu verdadeiramente, né? Adão, ele pecou. E quando Deus o questiona sobre a sua desobediência, ele se defende dizendo: foi a mulher que tu me deste. Quando Deus se dirige a Eva, ela se defende dizendo que foi a serpente. Quantas vezes nós tentamos justificar o nosso erro colocando a culpa em outras pessoas? Ou as circunstâncias que parecem ou pareciam naquele momento não nos deixaram outras opções. O marido, ele trai a esposa e ele diz o quê? Que a culpa é dela, porque já não se cuida, porque não é mais atraente. A mulher, ela trai o marido e a culpa é de quem? Do marido, porque não lhe dá mais atenção, porque é ausente. Quando Davi ele se arrepende, ele reconhece seu pecado e ele não tenta dar justificativas para o seu ato. Ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz a teus olhos o que parece mal. Os únicos culpados dos nossos pecados somos nós mesmos, quando nos deixamos ser levados pelos desejos e a concupiscência da carne. O diabo, ele não pode nos fazer pecar. Ele nos tenta, né? Mas a decisão, a escolha de pecar é sempre nossa. Tiago 4:7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Davi se arrepende, confessa, se humilha e pede perdão a Deus. No mesmo instante, o profeta responde: o Senhor perdoa o seu pecado e tu não morrerás. Deus demonstra aqui que não importa a gravidade do nosso pecado, Ele nos ama e está pronto a nos perdoar quando há um verdadeiro arrependimento. Davi também diz no Salmo 51: um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Mas o perdão, ele não anula as consequências do pecado. Davi foi perdoado, porém a justiça de Deus ainda iria se cumprir por decorrência dos seus atos. Com o perdão, Deus libera o acesso até ele, mas a consequência sempre vem. As consequências do pecado de Davi foram: seu filho com Batseba morreu, seu filho Amnon, ele tem uma paixão doentia por sua irmã Tamar, trama contra ela e a estupra. Além da violência cometida contra ela, a desonra de não ser mais considerada pura, digna de um casamento, ele ainda despreza de forma cruel e vergonhosa. Absalão, também filho de Davi, irmão por parte de mãe de Tamar, ele trama por 2 anos a vingança contra Amnon. Mata seu irmão e foge. Passa-se 3 anos, ele volta para Jerusalém e trama roubar o trono do pai. Ele cria uma rebelião contra Davi e Davi foge, e para a vergonha, para envergonhar ainda mais o seu pai, ele se deita com todas as concubinas que Davi deixou no palácio, no terraço à vista de todo o povo, cumprindo a palavra de Deus, que disse a Davi por intermédio de Natã, do profeta Natã: tomarei 2 mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com 2 mulheres perante o sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Depois disso, passa-se um tempo, Absalão também é morto. Então, assim, as consequências, elas sempre vêm, independente do pecado. O que difere são os tipos de pecados e as suas consequências. Mas pecado é pecado, e caso não haja arrependimento, o salário do pecado, a Bíblia diz, é a morte, né? Mas Jesus veio para dar vida. Tópico 3. Os pedidos do salmista. No Salmo 51, além de mostrar o seu arrependimento, confessar e pedir perdão a Deus, Davi ele faz alguns pedidos. Entre eles, conhecer a sabedoria. Davi ele sempre pediu orientação a Deus para lidar com suas dificuldades, as dificuldades que enfrentava,
mas reconheceu lhe faltar sabedoria para lidar com os seus desejos e a sua impulsividade, ou seja, os problemas internos. Sabe aqueles pensamentos que a gente vai alimentando e se satisfazendo através do produto da nossa imaginação, quando a gente vai deixando criar raízes no coração ao invés de repreender, mas a gente acredita que não está pecando porque nunca foi consumado. Pois é, precisamos pedir sabedoria a Deus, como fez Davi. Está escrito na Bíblia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 9, versículo 10. Então comecemos pelo princípio, temer ao Senhor. Temer desagradá-lo, temer perder a salvação, temer o juízo de Deus, perder a presença do Espírito Santo. Davi, ele também pede para ser purificado com isopo. O isopo ele é um arbusto aromático com cachos de flores, que foi usado no Egito pelos hebreus para aspergir o sangue do Cordeiro Pascual nos umbrais das portas para salvar seus primogênitos da morte, em Êxodo 12, 22. Também era usado na cerimônia de purificação, nós vemos lá em Levíticos 14, verso 51. Uma curiosidade sobre essa planta é que, além de várias propriedades medicinais, é usada para aromatizar e desinfetar. Também possui uma função antisséptica, utilizada no sentido de inibir a proliferação de micro-organismos presentes na pele, evitando ou reduzindo o risco de infecção. O pecado ele suja a nossa alma, por isso nós precisamos ser limpos, ser purificados. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O sangue de Cristo, o Cordeiro sacrificado em nosso lugar, aspergido em nós, nos purifica de todo pecado. No Salmo 51, ele também diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Este verso eu acredito que foi o mais presente nas minhas orações, né, quando a gente comete um erro, um pecado, e esse verso eu acredito que foi o mais presente nas minhas orações, né? Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Naquele momento de Davi, a preocupação dele não era mais descobrirem o seu pecado, não era mais a vergonha do seu pecado, o medo maior dele era perder a presença de Deus, né? Perder o Espírito Santo de Deus. E na sequência ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Duas expressões fundamentais: alegria e salvação. Aquele que tem comunhão com Deus, ele sente o gozo do Espírito Santo, que não é uma alegria momentânea ou passageira. Mesmo que nós estejamos passando por situações difíceis, que a nossa volta tudo esteja ruim, aquele que tem comunhão com Deus, ele olha para o Senhor, olha para o alto, e ele consegue sentir essa alegria sobrenatural que é inexplicável. Para mim, é como um vislumbre, né, uma pequena amostra da alegria que viveremos pela eternidade nos céus. Glória a Deus, que nós possamos aprender mais ainda com este salmo. O tempo é curto, nós temos que fazer resumo, mas a conclusão: o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Amém. Deus abençoe a cada um.